Estamos de volta com o nosso Esporte UESB. Agora o assunto é futebol amador. Pelo campeonato da Zona Rural, o Boca Juniors perdeu para o Unidos por 3-2 e o Cabeceira venceu o José Gonçalves por 1-0 e o Palmeiras goleou o Bem Querer por 4-2. Gama e Goiás empataram em 2-2, mesmo placar de Itapirema e Xavier. Portuguesa venceu o Itaipu por 3-2. Tigre perdeu pelo placar de 3-2 para o Roseira. Baixa do Cedro venceu o Flamengo por 3-1 e o jogo entre Serraninho e São Sebastião foi adiado. No campeonato Cidade de Futebol Society, Boa Vista e Santos empataram em 1-1 e Bangu venceu o Alto da Conquista por 2-1. Já no campeonato municipal da Série A, promovido pela LCDT, o Beira-Mar empatou com o Moicana por 0-0 e vai enfrentar o Maru nas semifinais. Já o Vitória da Conquista perdeu para a Ponte Preta por 2-1. Porém, mesmo com essa derrota, o Bode se classificou para as semifinais e vai enfrentar o Santos. Agora nós falamos sobre futebol. Amanhã é Dia Nacional do Futebol e nós preparamos uma reportagem para mostrar aqui na cidade como os jovens estão se preparando. Porque o futebol hoje vive um momento complicado. Está aí nossa seleção brasileira, né? Que tem mostrado péssimos resultados nas últimas competições. Então, o futuro é o quê? São as nossas crianças. Nós vamos acompanhar, pelo menos aqui no local, na nossa Vitória da Conquista, como estão sendo preparados esses jovens que sonham, talvez, uma carreira no futebol. O futebol é a paixão da maioria dos brasileiros, sejam eles homens, mulheres ou crianças. Gustavo tem só 12 anos e já experimenta esse sentimento. Ele, que começou a se interessar pelo esporte ainda mais novo, costumava se divertir com os amigos e hoje faz parte da turma de uma escolinha de base aqui de Vitória da Conquista. Eu gosto de jogar com meus amigos e aqui a gente joga quase todo dia porque a gente mora aqui, né? Aí é como se fosse um ritual, a gente joga sempre. A escolinha começou no ano passado e ao todo já são cerca de 40 crianças, dos 6 aos 12 anos de idade. A ideia é que os garotos se divirtam enquanto jogam, mas mesmo assim, a rotina ainda precisa ser seguida. Os treinos acontecem 2 vezes por semana e são divididos em 2 partes. Na primeira, os meninos aprendem passes e dribles, enquanto a partida acontece em um segundo momento. Mesmo com origem inglesa, não há como negar que o futebol é um esporte brasileiro. Não é à toa que a nossa seleção é a maior campeã do mundo. E a popularidade do esporte por aqui é tanta que o dia 19 de julho é considerado o Dia Nacional do Futebol. Esta data foi criada em 1976, em homenagem ao Esporte Clube Rio Grande, o time mais velho do país. Mas idade não é importante quando o assunto é futebol. Prova disso é Caio, que com apenas 6 anos já compartilha esse gosto com outros garotos. Eu vim aqui, olhei um jogo, aí eu gostei de vir. Aí eu vim e perguntei se eu podia jogar. É preciso entender que antes de formar atletas, o esporte também tem o papel de incentivar a amizade e uma vida mais saudável. E você se lembra do Gustavo, que conhecemos lá no início? Pois é, ele, assim como muitos outros meninos, sonha com a possibilidade de jogar em um grande clube. Por isso, se o futuro do país são as crianças, o do futebol também é. Não só aqui no Brasil, também como no exterior, eu gostaria muito de ser jogador. Muito bem, que esses jovens aí, melhor ainda se for de Vitória da Conquista, tragam boas alegrias para o Brasil, né? Seleção brasileira talvez. Agora, continuando falando sobre futebol, mais sobre Campeonato Brasileiro da Série A, sobre uma polêmica que aconteceu no final de semana. Ontem teve o jogo pela Série A do Brasileirão entre Cruzeiro e Fluminense. O time do Rio venceu por 2-0. Após a partida, o jogador Riascos deu declarações polêmicas e ofensivas ao clube, né, ao Cruzeiro, e teve sua saída anunciada pelo diretor do futebol celeste, que é o Thiago Escuro. Para quem não acompanhou, o Riascos ofendeu o Cruzeiro, disse que era mal aproveitado no time, né? Ele falou até um palavrão, mas não vale a gente citar o palavrão aqui agora, e até usou esse palavrão para descrever o seu momento no clube. Depois pediu desculpas à torcida via Twitter, né? Disse que não tinha intenção de ofender ninguém, mas o estrago já estava feito. O Riascos foi contratado em janeiro de 2015, do ano passado, e tem um vínculo com o Cruzeiro até 2018, e recebe um dos maiores salários do elenco. Ele já foi emprestado ao Vasco, onde se destacou no campeonato estadual desse ano, ao lado de Nenê, e retornou a Belo Horizonte em maio, né? O jogador chegou a dizer publicamente que não queria deixar o Vasco. E os torcedores do Vasco também não queriam, né? O caminho para o Riascos agora não é pelo Brasil. Também não pode ser.
talvez pode ser pelo Cruzeiro ou pelo Vasco. Isso porque existe no Regulamento Geral das Competições da CBF um artigo que diz que o atleta que já tem atuado por duas equipes, outras entidades de prática desportiva durante a mesma temporada, em quaisquer das competições nacionais do calendário anual, que são coordenadas pela CBF, não pode atuar uma terceira entidade, mesmo que esteja regularmente registrado. Ou seja, ele pode voltar para o Vasco, pode permanecer no Cruzeiro, ou então ele vai para fora do país. Outra equipe, ele não tem condições mais esse ano. Segundo informações de bastidores aí do futebol, em São Januário, os dirigentes também já passaram a fazer as contas, né? Mesmo tendo ocupado 2 vagas no ataque com o Ederson e o Júnior Dutra, se não me engano, os vascaínos já olham com interesse para a situação. E falta menos de um mês para as Olimpíadas e hoje estreia o quadro Conquista Olímpica. Nós vamos conhecer um pouco sobre um esporte de gigantes, é o basquete olímpico, e ele teve início em 1936 lá em Berlim e também estará presente no Rio de Janeiro. Vamos conferir agora como anda esse esporte aqui em Vitória da Conquista. A seleção masculina de basquete de Vitória da Conquista conta com cerca de 35 jogadores, que se reúnem 2 vezes por semana. Um dos maiores desafios para estes atletas é permanecer em um esporte ainda pouco valorizado na região. Aqui em Conquista o problema é que o basquete já teve seu momento de grandeza. Hoje em dia muita gente experiente saiu. Aí tá chegando a galera nova, que não teve escolinha, não teve muita base e tem que aprender, vamos dizer assim, na marra. A gente tem nosso horário aqui, só que é pouco tempo de quadra, a gente tem pouco investimento para campeonato. Em relação ao futebol, o esporte é pouco popular entre nós brasileiros, mas mesmo assim o basquete entrou cedo na vida desses jovens. Com 14 anos, eu comecei mais por diversão mesmo, um amigo meu chamou à noite para poder brincar, né? Aí eu fui e de acordo com o tempo que você vai jogando, você vai ganhando gosto pelo esporte. Para quem não conhece o basquete, o jogo é simples. Cada time tem 5 jogadores. A partida é dividida em 4 tempos de 10 minutos. Cada equipe tem 24 segundos de posse de bola e tem de arremessá-las em direção à cesta antes desse tempo. Os jogadores podem dar apenas 2 passos segurando a bola nas mãos e só podem andar com ela se a quicarem. A equipe vencedora é aquela que marcar mais pontos no tempo regulamentar. A pontuação é feita em arremessos de pequena, média e longa distância. Para pequena e média distância são contabilizados 2 pontos, enquanto a bola arremessada de trás de uma linha arqueada vale 3 e cada arremesso de lance livre vale 1 ponto. E aí, você achou complicado? E se eu te disser que até um garotinho de 4 anos já está mandando bem nesse esporte? É isso mesmo, José Viana já domina a bola com as mãos e já sabe o que quer para o futuro. O que você quer ser quando crescer? Jogador de basquetebol. Nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, o basquete irá reunir os melhores jogadores das seleções olímpicas. E os garotos da nossa cidade acreditam que com isso o esporte ganhará mais visibilidade na região. Com certeza vai, porque depois com a chegada do Rubem Maiano, que é o técnico da seleção brasileira, ele está visando muito a base e com o começo da NBB, que é a Liga Nacional, o basquete no Brasil tem crescido muito. Vai ser uma ótima oportunidade para reerguer o basquete, porque a gente veio de uma campanha ruim média no Mundial e dinheiro da CBB que não pagaram, mas assim, as Olimpíadas vai revelar novos talentos que os meninos da base estão crescendo agora, subindo para a seleção. E isso com certeza influencia outras crianças que vão assistir os jogos a querer estar ali também nas próximas Olimpíadas ou outros campeonatos. Além disso, para melhorar o cenário do basquetebol em nossa cidade, em nosso estado e sendo mais abrangente em nosso país, é necessário um investimento maior no esporte, já que não existem campeonatos aqui na região. Na Bahia, de basquete tem só um campeonato por ano, que é os Jogos Abertos da Bahia, que são 3 jogos por dia. E são só 3 dias de jogo. Então, se tivesse um pouco mais de campeonato, por exemplo, né, aí a galera ia motivando mais para poder jogar, e isso não tem. E vale a pena mesmo o investimento, que esses meninos têm mostrado dentro de quadra deve ser valorizado.
Pois é, semana que vem nós estaremos de volta com essa série. Vamos falar sobre outros esportes que estarão presentes nos Jogos Olímpicos deste ano. E nós vamos agora a um breve intervalo. Daqui a pouco nós estaremos de volta para falar sobre o Campeonato Brasileiro da Série B e também da Série A. Até já!